Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Muito boa noite para você que acompanha mais um programa Só Esportes aqui pela Ômega Web Rádio. Eu sou Anderson Firmino, estamos aqui prazerosamente nessa quarta-feira de cinzas, né? Acabou o carnaval. Acabou mesmo? Ted Sartori, boa noite. Acabou na teoria, né? Agora começou o ano, né? Como o pessoal costuma dizer, boa noite, viu? Pelo amor de Deus. Eu já começo a falar, não digo boa noite, mas já acabou na teoria, né? Porque carnaval... Então, feliz ano novo para quem está chegando agora no Brasil. Passou o carnaval, agora as coisas prometem começar a andar. Estamos aqui com o programa Só Esportes, o programa número 18, o programa número 18, aqui na Ômega Web Rádio. O Ted já foi apresentado aqui. Já. E hoje o programa está bem bacana, está bem interessante. O programa vai discutir um assunto importante, aí, que é o esporte adaptado, a inclusão por meio do esporte. A gente traz duas pessoas aí extremamente gabaritadas para falar disso. A Vanessa Cristina, que é para atleta. Vanessa, boa noite. Boa noite. Ih, ela é tímida, viu? Sabe que é o primeiro programa de rádio que ela está vindo. É o primeiro programa de rádio dela? De rádio, ela já foi em televisão. Não, fica tranquilo aqui. A gente já deu uma prevenida aqui, que ninguém... Aqui é bate-papo, aqui é conversa, não tem problema não. E está aqui com a gente também o Eduardo Leonel, ele que é o técnico, o mentor da equipe Fast Wheels, que é uma referência no esporte, no paradesporto nacional. Leonel, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu agradeço o espaço. O esporte paralímpico, o esporte com pessoa com deficiência agradece o espaço. Começa assim, daqui uns 10 minutinhos já está tomando conta do programa. No final do programa ela já está pedindo um espaço já, pela vai Rádio querer fazer o programa dela, tu vai ver. Antes de começar o programa, eu queria fazer um agradecimento aqui ao Ricardo Pérez, que esteve aqui com a gente na semana passada, conversando carnaval, sobre futebol e carnaval, e ele mandou um recado muito bacana para a gente, um agradecimento assim, pela forma como ele foi recebido pela gente e por vocês também, ouvintes da Ômega. Então, Ricardo Pérez, um grande abraço para você. Obrigado você por ter prestigiado a gente, por ter vindo ao nosso programa. Venha outras vezes e parabéns, porque hoje o dia é verde e rosa. Dia é verde e rosa. O dia é verde e rosa. A União Imperial ganhou aqui em Santos, que é verde e rosa, e no Rio de Janeiro, Estação Primeira de Mangueira, justa campeã do Carnaval Carioca, com enredo belíssimo, desfile impecável. Mangueira fazendo história aí mais uma vez no Carnaval. Um amigo nosso estava preocupado com qualquer resultado que não fosse esse. Ah, é? É. Quem? Alexandre Fernandes. Opa, Alexandre Fernandes, realmente, ele estava tenso. A gente conversando durante a apuração e tal, discutindo como é que ia ser, mas só um parêntese, caiu Imperatriz Leopoldinense, hein? Quem diria, hein? Olha aí. Pô, vai em São Paulo, Imperatriz Leopoldinense no Rio. Recado para quem acha que grande não cai, hein? Então... no Carnaval, pelo menos. Carnaval, tem uma época que não caía, viu? Exatamente. Uma curta época, mas agora não quer dizer que vai cair, porque no Rio de Janeiro, 2 anos seguidos, teve aquela virada de mesa. Virada de mesa, então vamos aguardar. Vamos falar do que interessa aqui, que é o esporte. Ted quer abrir os trabalhos? Queria começar perguntando pro Leonel, que a Vanessa ainda está ensaiando um pouco a participação dela, então eu vou começar com o Leonel. Eu queria perguntar ao Leonel o seguinte: como é que começou essa parceria da Fast Wheels e também com a Vanessa? Eu queria que você contasse um pouco desses dois inícios aí. Bom, em relação à Fast Wheels, desde 2005, a Fast Wheels foi fundada em 2005. A ideia, eu trabalho ainda na Prefeitura de Santos, na época trabalhava com reabilitação de pessoas com deficiência. Gostava do esporte de alta performance, estava fazendo pós-graduação e consegui unir os dois, uma área que eu gosto bastante, que é fugir um pouco da área da monotonia do trabalho convencional, porque a pessoa com deficiência te faz sair da casinha, te faz estudar, né? Então eu gostava muito. E surgiu na época alguns atletas, alguns possíveis atletas, que ou corriam de cadeira de rodas, o Jaciel corria de cadeira de rodas na época, Jaciel Paulino corria de cadeira de rodas, aleatoriamente. Então a gente resolveu fazer um trabalho, deixa eu estudar esse esporte aí. Eu brinco ainda com a molecada de hoje, falando na época a internet era discada, a dificuldade de informação era muito maior. Hoje em dia tá fácil, você dá um Google, você vai achar muita besteira, mas você vai achar coisa boa também. E resolvemos investir nesse esporte, logo fez um Campeonato Brasileiro, foi campeão brasileiro, foi para o Mundial do Rio, com um equipamento ruim, e aí eu gostei dessa área aqui, eu comecei a me identificar, e com o serviço de reabilitação da prefeitura, o Serfis,
encaminhava muitas pessoas com deficiência, alguns com mais idade, mas chegava muita molecada, paralisado cerebral, um processo de reabilitação com alta médica, né? Mas precisando fazer um processo de reabilitação. Foi onde eu surgi, falei, pô, cara, vamos dar um start aí na equipe, vamos de repente iniciar uma equipe paradesportiva. E aí a coisa foi caindo pro lado do atletismo, porque era o esporte que eu já competia, eu gostava muito de corrida de rua. E daí a gente começou a crescer muito, assim, começou com um bate-papo de amigos e cresceu bastante, né? A Vanessa já entrou tardiamente, a gente já tem experiências com outras mulheres na equipe, né? Na verdade a equipe começou com homens, as mulheres foram invadindo e hoje são os principais nomes da equipe. Tem mais mulheres do que homens na equipe? Não tem mais mulheres em número, mas em qualidade elas estão. Nós tivemos os últimos Jogos Paralímpicos, 2 atletas femininas, as nossas únicas representantes da Fast Wheels foram para os Jogos Paralímpicos. E hoje a gente tem as 2 grandes referências, e a Fá também, que está se recuperando de lesão. Mas são 3 mulheres aí com possibilidade de ir para os Jogos Paralímpicos também de Tóquio. São os nossos principais nomes, né? Mas a mulherada chegou com o pé no peito. E a Vanessa, ela foi trazida pelo professor Valdomiro, professor Miro. Eu falo Valdomiro pelo bullying mesmo do nome, né? Sempre é. É um amigo pessoal, um amigo muito querido. Não é que ele não gosta, é que é feio mesmo, né? Ele mesmo brinca com o nome e tal, então a gente sempre tira sarro. Até mudei o Instagram dele ontem, eu botei Miro, falei, bom, Valdomiro é sacanagem, né, cara? Muito grande, né, cara? É um palavrão, é o nome mais antigo, né? Vamos modernizar um pouquinho. E aí o Miro conheceu a Vanessa, viu a Vanessa num ponto de ônibus, com 8 meses de lesão, e identificou, abordou, depois ela conta a história, que ela se assustou, principalmente quando ele tirou o capacete, né? Porque ele estava de moto, tirou o capacete, o susto foi maior um pouquinho, né? E... O Valdomiro, daqui a pouco, se ele está assistindo o programa, ele vai deixar de ver. Viu? Meu parceiro. Mas ele mesmo brinca, fala que ela se assustou mais quando ele tirou o capacete, mas se assustou porque é um homem abordando do nada, uma moça no ponto, né? E aí ela foi buscar informações sobre a equipe primeiro. Tinha uma atleta que ela conhecia, que é amputada também, então a tendência é quando acontece algo contigo, você busca pessoas iguais, referências para você ter parâmetros, né? E essa menina, não, o pessoal da minha equipe, pode ir sim, fica tranquila. E ela chegou no projeto em 2014, com 8 meses de lesão. É raro você chegar alguém tão cedo assim, né? Então a Vanessa, a partir daí, teve uma ascensão meteórica. Tem um lado da equipe que a gente deu uma estrutura para ela em relação ao equipamento, mas aí tem um grande boom para mim, que eu acho, foi o desprendimento da Vanessa, onde ela decidiu comprar a cadeira dela, né, que custa na faixa de R$20 mil, com o dinheiro que ela tinha para dar a entrada na casa dela. Então achei realmente um grande desprendimento e mostra o que a atleta quer para o futuro. Então o start foi aí depois ela vai soltando, vai contando com mais detalhes. Como é que começou esse casamento, Vanessa? Para você, assim, como é que depois desse susto inicial, a abordagem falou do teu desprendimento, assim, como é que você se viu no meio da equipe e com tudo que ela representa para você? Quando eu cheguei, todos me receberam já com muito carinho. Eu fui pro Kids, apesar de ter 24 anos, e eu fiquei encantada com todo mundo. Aí o Eduardo me apresentou depois a cadeira e eu me apaixonei. Eu queria aquilo para mim. Você tem quantos anos, Vanessa? Eu tenho 29. Tem uma carinha de criança, né? Tem uma carinha de... Aquele sorriso exatamente, deixa a pessoa ainda mais... Ela é o gato inverso, né? O gato, quando o cara já vai se registrar com 5, 6 anos, não, a mãe já registrou antes de ter feito ela, né? Ela nasceu com menos 5, menos 4, menos 3. Vanessa, eu queria que você comentasse um pouco o que aconteceu para você ter a lesão que você teve. O que aconteceu? Você tinha 24 anos, né? O que aconteceu exatamente? Então, eu sofri um acidente de moto. Você estava dirigindo? Estava indo trabalhar e quando faltava 500 metros para me chegar no meu serviço, um carro veio do cruzamento e já não deu tempo de eu parar. Pegou de lado? Assim. Isso. Onde foi isso? Foi na Praia Grande. Praia Grande. Ali no Boqueirão. Você trabalhava em Praia Grande mesmo? Uhum. Aí, na hora, meu pé já ficou pendurado, mas eu cheguei ainda no hospital, eles fizeram uma cirurgia, tentaram recuperar, mas com 2 dias eu já estava sentindo muita dor e eles falaram que eu tinha que amputar porque eu já corria risco de vida, porque a inflamação estava subindo. E também eu, no começo, foi um choque, mas depois eu mesmo pedia para tirar, para me levar logo, porque eu não estava aguentando.
de dor. E a parte que eu chorei mais foi porque eu não ia poder usar salto. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi o momento que o médico vai lá e revela, olha, você não vai ter como ter um acesso. O primeiro médico, ele foi, só falou que ia amputar, virou as costas e foi embora. Foi com toda essa sensibilidade, né? Só que não. Aí pra mim, eu já não sabia mais o que eu ia fazer da minha vida. Mas depois veio um segundo médico, ele sentou na cama comigo, explicou tudo o que estava acontecendo, aí eu fiquei mais aliviada. E já pedia para me levar. Isso é um processo importante para os demais, é importante a gente deixar bem reafirmado. Quando acontece esse tipo de lesão, é muito comum que você tente a amputação, é o último caso. Mas muitas vezes, nós que já estamos na estrada há muitos anos, a gente vê a qualidade de vida do amputado, a qualidade de vida do cara que reconstitui, ou seja, faz a cirurgia, perde mobilidade, ou seja, ele vai ser uma pessoa com mobilidade reduzida eternamente. A prótese dá muito mais liberdade. É uma decisão muito difícil. Às vezes tem gente que prefere amputar. Fala assim, olha, eu vou perder a mobilidade. Eu, inclusive, uma vez, tinha um rapaz que via na musculação do Rebouças e ele tinha muitas dores, tinha uma mobilidade bem reduzida. E um dia eu falei para ele, cara, pô, se eu fosse você, eu tirava tua perna. E pô, o cara ficou bravo comigo, assim, sabe? E sumiu da academia. E depois ele voltou amputado, cara. E agradeceu muito. Depois ele falou, cara, eu tenho outra vida hoje, eu tenho uma mobilidade, eu não sinto dor. Então, realmente, é uma decisão difícil, é muito interessante. Eu acho importante essa explanação da Vanessa, porque é uma decisão difícil, mas eu acho que se ela ficasse com a perna, se tivesse condição de ficar com a perna, ela teria hoje muito menos mobilidade que ela tem hoje. E dores, né? O Anderson não estava aqui, ele chegou um pouquinho depois. Quando ela chegou aqui, você nem imagina, se você não sabe da história, você nem imagina que ela teve esse problema. Sim. Agora falando da temporada, Vanessa, você ganhou a meia de São Paulo em fevereiro, né? Ganhei. Tava olhando, você não competiu ano passado, que você estava em Lisboa, né? Isso. Participou em Lisboa e tinha ganho em 2017. É isso, né? Mas segundo. Mas você fez um tempo muito abaixo do que você fez Eu fui a primeira mulher a fazer abaixo de 1 hora a meia de São Paulo. De onde você tirou essa velocidade toda, menina? Então, eu acho que o trabalho de base ele deu resultado. Eu estava muito forte para subir. Surpreendeu bastante. O trajeto da meia, assim, muita gente conhece a da São Silvestre, mas não conhece o trajeto da meia maratona de São Paulo. Quais são as dificuldades? Quais são os pontos mais complicados ali? Então, São Paulo, o asfalto, nossa, é maravilhoso, né? cheio de buraco. Só que não, né? Cheio de buraco. Então, isso atrapalha um pouco. E também é muita subida, né? Você sobe, desce, sobe, desce. Que aliás valoriza o tempo, né? Porque, puxa, a largada, fez abaixo 1 hora, que valoriza ainda mais o teu tempo. A largada foi em uma descida mesmo. Aí eu embalei, tentei ir atrás dos meninos. Aí acabei eu ficando atrás de só que daí ele perdeu o primeiro. Aí eu tive que tentar correr atrás do primeiro, mas não consegui pegar ele, mas cheguei bem perto. No ritmo dos homens ali. Eu tava mirando que tava lá, que foi o primeiro colocado. Até aproveitando que você falou dessa coisa da aproximação das mulheres com os homens na prova, não sei se você viu isso na TV, agora me foge qual foi a prova, mas foi de ciclismo, não sei se o Leonel viu isso na televisão. A mulher que liderava a prova das mulheres nessa prova, agora me fugiu o país, mas era uma prova de ciclismo. Oi? Uma belga. Isso, não, mas eu digo, eu não lembro onde era o país que estava sendo realizado. Ela estava acho que a 2 minutos da prova. Era na Suíça? Na Suíça. Ela estava tão próxima da prova dos homens que a organização da prova tomou uma decisão que eu considero absurda. Elas pararam a prova por coisa de 5 minutos, eu acho, para que, tipo, entre aspas, voltasse a coisa ao curso normal. E ela acabou não ganhando, se não me engano, na prova. 2 minutos na frente do pelotão feminino, aí ela... Óbvio, perdeu totalmente. Perdeu a concentração, perdeu o foco. Exatamente, para poder alinhar com as demais, acabou ficando. Chegou em 74º, se não me engano. Assim, um negócio absurdo. No ciclismo o jogo de estratégia é importante. Se você conseguir desgarrar 2 minutos pelotão, na hora que você iguala a galera, o que ela desgastou para conseguir fazer isso, ela não vai ter mais perna para poder acompanhar, né? Exatamente. Uma decisão para mim realmente que mostra
a inferioridade que o ciclismo vê a inferioridade da mulher, né, cara? É um absurdo. Machismo, um absurdo. No esporte para pessoas com deficiência, na cadeira, que você não pode usar vácuo masculino. Sim, bom, isso é outra coisa. Né? Elas correm juntas, mas é normal. Por exemplo, ela vai para Boston agora, ela larga 2 minutos atrás dos homens, né, para evitar isso. Mas elas chegam a alcançar alguns homens e passam. E não por nem isso por isso vou parar na prova. A líder, a campeã, ela passa até o 10º, cara. Depende do nível da prova. Passou por brasileiros nossos já, falou, cara, a menina passou voando, não por isso. Realmente é uma decisão bem polêmica. Nossa, muito. E até, você me fez lembrar até da São Silvestre, né? Que tem aquela diferença grande até de uma largada e tinha até uma diferença grande. Sim, uma diferença grande, acho que de 40 minutos. É que na verdade eles fazem inverso no pedestrianismo, né? Eles largam as mulheres na frente Isso. e os homens atrás. Mas o objetivo é que os homens passem as mulheres. Então fica a expectativa. Será que os homens vão alcançar as mulheres? Verdade. A expectativa é essa, entendeu? Normalmente fica essa expectativa. Mas São Silvestre normalmente passa, até pela subida, né? Mas aí eu acho que a mulher vira coelho, né, cara? Então vira coelho, passa para ganhar a prova. Tem participação já, Tânia? Aliás, muita gente assistindo o programa, viu? Pô, que legal. Muita gente. Tem algumas Um abraço a participações todos aí que aqui. estão acompanhando o Só Esportes aí. Quando o convidado é bom, quando os convidados são bons, Então, tá vendo só? é outra coisa. O Evaristo Rogélio, acho que é Rogélio Gonçalves, que gente bonita. Pô, tá falando da gente? Ah, não, dos convidados. Que é isso? Gente bonita. Não era de mim mesmo. Eles fazem muito bem ao esporte paralímpico. Ah, não, é com vocês mesmo. Que é isso. Obrigado. Saudações de Buenos... Bom, deve ser de Buenos Aires que ele está? Será? Saudações de Buenos. Evaristo. Tô achando, né? Não sei. Pode ser. Ana Carolina apenas marcou uma outra pessoa aqui. Ah, tá aqui. Ana Carolina, guerreira demais. Você conhece a Ana Carolina? Minha cunhada. Ah, sua cunhada? Opa, olha aí. Aí é corporativismo, né, galera? O Valdomiro Correia Júnior, dupla de vencedores. O Valdomiro. Ah, o Valdomiro. Esse é o Ô, Valdomiro. Valdomiro. Cara, você começou a assistir o programa agora? Não, você tava assistindo? Será que ele ouviu o que eu falei? Eu acho que ele começou a assistir depois. Virou. Por isso que ele ainda colocou isso aqui, viu? Eu não sei se ele ia ser tão Depois você ouve a amistoso. gravação do programa, daí você vai... Cuidado pra não se arrepender de ter participado. Não, mas um adendo aí, ó. Você faz parte disso aí. Ele que Tamo junto, descobriu. né? Que bom, Ele que né? descobriu a guerreira aqui. A Rose Farias, orgulho de ser... FW. FW. Fast Will, sim. Ela é a treinadora da Elizabeth Gomes. Uma das nossas da Beth treinadoras. Gomes. Olha Ai, o Viro. Tem uma pergunta aqui do Evaristo, Rogério, que tinha mandado uma mensagem antes. Ela falando o seguinte, perguntando para Vanessa, quantas horas por dia você treina, Vanessa? Depende muito da prova, mas É mesmo? varia Em média, assim. por dia. Por dia, são 2 períodos de 2 horas e meia. Cada um. Então 5 Vai horas de por uma dia. hora e meia, 2 horas e meia de treino, 5 horas por dia. Ela tem praticamente, a gente trabalha com 10 a 12 unidades de treino por semana. Então, assim, tem um volume bem grande de horas de treinamento por Segunda a sexta, sábado. segunda a sábado, normalmente sábado. um período. Então, ela tem segunda a sexta, normalmente é 2 períodos. Que aí são de 11 a 12 sessões de treino, de 2 horas de média. Dá 20 e poucas horas por semana de treino. O objetivo é chegar nas 10 mil horas de treino, né? Para chegar no nível. Então, já, não, 10 mil horas o volume total da carreira, óbvio. É assim, claro. 10 mil horas você fazer aquela revisão, né? Aquele 10 mil quilômetros, né? Revisão dos 10 mil horas. Vanessa, como é que foi com a família, assim? Tua família, como é que recebeu a tua... óbvio, depois da notícia da tua amputação, aquela coisa toda e tal, mas o teu ingresso no esporte, como é que foi a assimilação deles e depois vendo o desempenho, tuas conquistas, como é que a família participou desse processo? Então, pela amputação, a minha mãe foi a que mais sofreu e sofre ainda até hoje, às vezes. Mas depois que eu fui para o esporte, todos me apoiaram muito. Quando podem, eles estão vendo, estão sempre ali apoiando. E meu afilhado vive pedindo as medalhas para me dar para ele. Mas eu falei que ele vai ter que correr primeiro. Mas eles sempre me apoiaram, sim. E torcem muito para que eu consiga também estar realizando o sonho. Legal. Eu fico impressionado quando o Só Esporte fez uma matéria tempos atrás lá no aniversário, na festa de aniversário da Fast Wheels, quando fez 13 anos, né, ano passado? 2005, tá certo.
E a Vanessa estava lá, a gente falou com ela, como falou com o Leonel, falamos com mais algumas pessoas. E me chama a atenção esse sorriso que você está sempre carregando no rosto, né? Isso, para ti, você já tinha esse sorriso antes de acontecer o que aconteceu? Isso também é uma forma de você encarar a vida também diferente, desde que aconteceu o que aconteceu? Isso já vem desde sempre. Desde pequena. Lá no meu serviço até eles colocavam o meu apelido, era Sorriso. Cadê a Sorriso? Já tá comigo. É marca registrada. Né? Até pela minha mãe. Minha mãe também, qualquer coisa, ela dá risada. Ah, é mesmo? O Ted lembrou quando a gente esteve lá no aniversário da Fast Wheels, e a gente conversando com o Leonel, falando dessa coisa da inclusão por meio do esporte, né? Que ele tem uma ideia bem interessante sobre isso. Queria que você falasse que a partir do momento que você não há uma exclusão, não há uma separação, esse trabalho de juntar os opostos fica muito mais fácil, muito mais natural, né? Na verdade, a ideia é trabalhar com diversidade na mais tenra idade, né? Quanto mais cedo você falar com naturalidade, de que todos são iguais e que as crianças possam conviver com as demais pessoas, e aí a gente entra não só dentro do processo da pessoa com deficiência, mas com a diferença que há de pessoas, o bullying, que hoje ficou muito evidenciado. A gente entende o seguinte: se não há exclusão tão cedo, não tem necessidade de incluir lá na frente. Então a gente tem que agir aqui. Às vezes, óbvio que a gente tem que lutar contra discriminação, a gente tem que botar o pé no peito, você tem que garantir o seu direito, o seu espaço, mas acho que é na criança que você vai mudar. Não é, às vezes, o adulto, ele vai respeitar por força da lei, às vezes. Mas ele já tem uma ideia preconcebida. A gente costuma dizer o seguinte: às vezes o cara só vai entender quando acontecer na família dele. E olhe lá, viu, gente? Porque as pessoas, às vezes, tem históricos dentro de família que o cara ele ainda vê a pessoa como incapaz, entendeu? Então a gente costuma usar o esporte como uma ferramenta de mostrar a capacidade da pessoa com deficiência. Eu não quero que o cara sente na cadeira de rodas, vivencie o esporte paralímpico, para terminar e falar: nossa, como é difícil andar de cadeira. Não. A gente quer que o cara sente e fale assim: nossa, é possível praticar esporte na cadeira, é legal. O que a gente mais escuta de criança é assim: tio, quanto custa uma cadeira dessa? Eu quero comprar uma cadeira para mim, eu pedi para meu pai. Né? Que eles gostam. Isso sim, eu acho que a gente consegue. Porque essa criança que vai sentar nessa cadeira, amanhã ela vai estar na sociedade, ela vai contratar pessoas, ela pode ser prefeito, pode ser gari, pode ser engenheiro, ela vai respeitar o espaço da pessoa com deficiência. O lugar acessível para todos, né, é o que a gente pretende. Porque se o lugar é acessível para a pessoa com deficiência, ela é acessível para todo mundo. Claro. E se o lugar não é acessível para a pessoa com deficiência, quem tem deficiência é o local, não a pessoa. Né? Então, é isso que a gente pede, é que as pessoas comecem a olhar para a questão da igualdade quanto mais cedo possível. Por isso que a gente age em escolas, por isso que a gente batalha bastante com crianças mais novas. A gente abriu o nosso projeto hoje, teoricamente seria de inclusão, a inclusão inverso, onde a gente convida pessoas para sentar na cadeira, vem participar, vem fazer atividade e lançar desafios. Né? Nós queremos fazer uma atividade agora que incluam todos. E nesse todos tem uma pessoa com mobilidade reduzida, o outro cadeirante, o cego, e a criança ela tem que criar uma atividade que todos participem. Porque você vê, né, o Anderson certamente vai lembrar disso. Quando a gente estava na escola, e isso eu falo de criança, e até da nossa geração, um pouco mais para trás, você não encontrava pessoas com algum tipo de deficiência na escola e às vezes nem na rua. Você não encontrava nem na rua, porque era um isolamento tão grande, você nem sabia que às vezes que essas pessoas existiam. A título de salvaguardar, muitos eram trancafiados em casa, tirados do convívio, né? Você vê, até aproveitando uma historinha, eu vi uma matéria na ESPN Brasil, foi no site da ESPN, não sei se ela foi ao ar na ESPN, provavelmente, de um rapaz, ele é de uma cidade do interior, agora me foge o nome dele, da cidade, mas ele é narrador esportivo. Não sei se é Daniel o nome dele, não me lembro. E ele narra lá na cidade dele um monte de eventos e tal, provas esportivas e tal. E ele recebeu a visita do Alexandre Santos, que há muitos anos trabalhou na Bandeirantes, e ele é cadeirante. Muitos anos, aliás, eu não sabia disso, porque ele não se dizia isso, não falava isso abertamente. Aí ele foi fazer uma visita por esse rapaz para dizer: olha, é possível, eu consegui, você também pode, uma coisa mostrando esse exemplo. E ele falou que chegou a fazer testes em rádios
em rádio, mandava a fita, tipo, tá aqui meu trabalho. Aí ouviam o trabalho dele, vem cá. Aí chegava lá, quando viam que ele tinha essa deficiência, depois a gente liga. Nunca mais. Normalmente, o próprio futebol, os estádios são muito antigos, velhos, sem acessibilidade. E a pessoa, ao invés de usar esse processo para que crie novas possibilidades, ou seja, brigar, olha, eu tenho um locutor no meu rádio que é cadeirante, a gente precisa criar acessibilidade, é muito mais fácil você excluir, né? As pessoas fazem isso. Infelizmente, a grande realidade da sociedade é essa, né? Eles não incluem, porque é mais difícil. É mais difícil você tornar o local acessível, você fazer uma obra. Cota, né? Só funciona Infelizmente. E olhe lá, viu? E olhe lá. A gente realmente... infelizmente, o Brasil está muito atrasado dentro desse processo. Eu acho que um país que vive de estatuto, eu acho que é um país atrasado. Se você cumprir a Constituição, já garante a todo mundo. Nos Estados Unidos não tem estatuto do idoso, da pessoa com deficiência, da criança, porque lá os direitos são garantidos, né, cara? Você vai para os Estados Unidos, você pega a fila convencional, você tá lá, você tem porque você tem acesso a todos os locais. Então, acho que falta no país. Eu acho que a gente tem que viver de estatutos, porque a Constituição ela não é cumprida. Então, você tem que ter o estatuto da criança, da pessoa com deficiência, do idoso. É tanta lei para nenhuma ser cumprida. Né? Sendo que a gente tem uma maior, que é a Constituição, ou seja, que essa... Pô, se todo mundo tem direito a ir e vir, acabou. Você não precisa mais nada. Já tá, todos têm direito a ir e vir. Então, aí você tem direito à educação, todos têm. Então, essa questão é adaptações, né? A Vanessa, você já foi para quais países? Que país que você conhece? Portugal, Suíça, Boston e Japão. Desses qual você sentiu? País, ele falou. É isso aí mesmo. Deixa eu te perguntar dessas cidades, desses lugares que você foi, qual que você sentiu maior carinho, maior respeito com a condição do portador de deficiência, assim? Japão. O Japão É impressionante. Eu falo que o Japão é outro país, é outro planeta. É um mundo à parte. A gente teve a O felicidade. Japão é fantástico. É incomparável com a Europa, é incomparável com os Estados Unidos. É inacreditável. A gente teve a oportunidade de conhecer o Pois Japão é. em 2011, né, por conta do Mundial de Clubes, né, a gente foi pela tribuna e realmente a gente ficamos o quê, 17 dias? 16, 17 dias, né? A gente chegou lá dia 6 de dezembro, fomos embora dia 20. 14, 15 dias. 14, 15 dias. Mas a gente viu uma cultura totalmente diferente, um respeito à pessoa de forma indiscriminada, aceitação, enfim, poderia ficar descrevendo aqui N coisas. Das pequenas coisas, te cito duas, eu lembro duas. A gente pegou algumas vezes o trem-bala, né? E o Shinkansen, era um trajeto de 2 horas. Eu lembro, por mais que ele seja rápido, eu acho que ele é rápido, até brinco que ele é rápido para quem está do lado de fora, porque dentro não parece tanto, é engraçado. Mas você via, dava para ver, apesar da velocidade, em vários locais, ruas assim, você não via um papel no chão. Você andando pelas ruas, você não via nada. A gente ficou em 2 cidades, né? Em Nagoya, a maior parte do tempo, e em Yokohama, perto da final. Em Nagoya, a gente ficava num hotel que ficava a 1 quadra de uma estação de trem, de metrô, enfim, daqueles... Eu lembro que tinha um cruzamento, até achei engraçado, tinha uma faixa, assim, uma faixa de pedestre, só que a faixa era em diagonal, assim, ela atravessava o cruzamento. Eu achei muito curioso aquilo. E às vezes o trânsito ali estava tranquilo, então, embora seja um local movimentado. Às vezes não vinha um carro. O pessoal lá, pacientemente, esperando dar o sinal verde para eles. Eu falei, não sou eu que vou atravessar, dar uma de... Eles falaram, ó o brasileiro aí. Ó o brasileiro. Não sou eu que vou fazer isso. Mas era impressionante. Né? Até ministro vai falar mal de brasileiro em viagem, né? A gente fazer... Fazer por onde, né? Fazer por onde no bom sentido. No Japão é fantástico. A gente ficou, essa última vez que nós fomos no Japão, ficamos em Hamamatsu. E depois fomos a Oita. Oita é a única maratona só de mente cadeirantes. É aproximadamente 400 cadeirantes correndo. É absurdo. E assim, a cidade para... Aqui no Brasil, a maior maratona tem quantos cadeirantes? Ah, não. Ali essa é exclusiva de cadeirantes. Essa só tem cadeirantes. Aqui você vai ter 4, 5, 6, 10 cadeirantes no máximo. Mas lá realmente o respeito é muito grande. E eu também vivenciei essa questão do semáforo, e que me chama a atenção é que eles não têm lixeira, né? Não tem lixeira. Então, você leva o seu lixo e você tem que jogar o seu lixo. Aí os voluntários sabiam que da nossa cultura, não do brasileiro só, mas a cultura ocidental, né? Aí eles recolhiam os nossos lixos. Mas o Japão realmente é o concurso, né? Eu acho que é até covardia falar do Japão, né? Lá
Até os cachorros, eles ficam em silêncio. E a mão de direção? Pegou rápido ali? Não, eu não dirigi lá, cara. Mas é engraçado. o volante é do outro Mas lado. você fica, realmente é bem tenso, assim. empresa, né? Tem hora que você fala, caramba, o cara entrou na contramão, né? Mas o trânsito às vezes é um pouco caótico, você fala, tem bastante gente, mas eles se respeitam, né, cara? Então os caras toda hora fazendo reverência pro outro, dá sinal. Eu também fui correr de madrugada, também teve essa questão do semáforo. Eu falei, cara, eu parava, porque você fica constrangido, né? Deixa eu ler mais algumas participações que hoje tem muitas para ler aqui. Ana Carolina Jalina, que é a sua cunhada, né? Isso. Valdomiro, não, eu tinha lido. Aqui, Valdomiro Correia Júnior, a Vanessa é muito determinada, muitas conquistas a caminho. Marcelo Augusto, Vanessinha, nosso orgulho. Quem é o Marcelo Augusto? Meu irmão. Ah, seu irmão? Opa, família em peso. Família Tá demais. O Flávio Beloc, ou Beloc, parabéns pelo comprometimento e dedicação. Professor Flávio, eu trabalhei com ele no Carmelita. Ah, professor Flávio. Um dos maiores nomes do esporte adaptado, se aposentou recentemente na Prefeitura de Santos. Hoje ele está tá nativa na Prefeitura de Santos, mas é um cara que desbravou muito aí, uma grande referência de esporte para pessoa com deficiência. Um abraço para ti. Vale a pena trazer, viu? O Flávio também tem histórias aí, foi treinador do Lucas Maciel, foi para Jogos Olímpicos, Paralímpicos de Sydney, um cara interessante para trazer aqui. Hein? Fica a dica. O Caio Servo Telzinho, parabéns, guerreira, sou seu fã, não esquece do meu autógrafo. Aí, tá devendo um autógrafo aí. Né? Você conhece ele? Caio Servo? Esse... Conheço. Ele trabalhou comigo. Ah, trabalhou contigo? O Francisco Mei Soutulo, acho que é Soutulo. Edu, ótimo professor, treinador e ótimo amigo. E Vanessa, uma guerreira. Natanael Granuso, parabéns, Vanessa, parabéns, Fast Wheels, muito sucesso. Tem uma pergunta aqui do Alex Sabino, que eu acho que não é o Alex Sabino que a gente conhece. Deve ser um parceiro. Não, porque a gente tem um jornalista que a gente conhece que tem o mesmo nome. Eu pensei até... Não, mas eu fui ver a carinha aqui, não é o mesmo. Boa noite, Rádio Ômega. Gostaria de saber do Leonel sobre escalada. O Alex é um parceiro, o cara trabalhou na seleção, a gente tem bastante contato. É dono de terra do interior lá, a gente brinca que é o dono do interior de São Paulo, lá é ele. Ele brinca um pouquinho. Os trabalhos de força que alguns treinadores a gente desenvolve com trabalhos pliométricos, trabalhos de força natural, né? Mas ele é um parceiro, cara. Os caras têm... O Alex, ele tem atleta campeão mundial juvenil, no mesmo ano, juvenil e adulto, cara. Um dos caras que trabalha com a base, assim, fantástico, parceiraço. E esse daí sobre escalada, o que ele queria saber? Escalada é sobre treinamento de força, treinamento de força. Mas agora que escalada também é esporte olímpico, né? Então, de repente, cria um esporte paralímpico de escalada aí. Exatamente. Eu queria... Leonel, eu queria fazer para ti uma pergunta. Eu vou trazer, na verdade, a pergunta é do Alexandre Fernandes, que ele é editor de esportes do Expresso Popular. Ele mandou pelo WhatsApp para a gente, para poder passar para você. Se você tem notado um interesse maior pelo paraatletismo e que serviço a cidade oferece para quem quiser iniciar na modalidade? Bom, realmente, o paraatletismo brasileiro é o esporte com o maior número de praticantes, é o esporte com o maior número de medalhas, é o esporte com maior possibilidade e maior investimento, né? E o esporte individual para pessoas com deficiência, ele acaba sendo mais fácil de iniciar do que você ter um esporte coletivo. Então, é um esporte que tem muita procura. É óbvio que nem todo mundo vai ser atleta. E a cada vez mais fechando o funil. Ali onde a gente fala de esporte e rendimento, a gente já não fala de inclusão. Já é seletivo, e é seletivo para pessoas com deficiência. E a gente tem um pouco de dificuldade para as pessoas entenderem. Quando você vai falar um não, quando você fala, cara, até aqui você vai, daqui para cá não dá. As pessoas entenderem que aquilo não é uma exclusão, aquilo faz parte do processo seletivo normal da vida. Né? Então, cara, tua carreira não é esporte, tua carreira é outra. Na cidade, a Fast Wheels é conveniada com a prefeitura, tá? Ela recebe essas pessoas interessadas. A gente tem um projeto de pré-rendimento, onde as pessoas começam a iniciar no paraatletismo, ou seja, elas começam a praticar 2 vezes por semana, e os que têm mais talentos, que vão se destacando, vão incorporando a equipe gradativamente. A partir dos 12 anos nós recebemos, tá? E, além dos esportes que a gente tem dentro da secretaria, que a gente recebe pessoas com deficiência também, que é na verdade, é o grande alimento para nós, né? As pessoas dali a gente começa a identificar um talento, começa a chamar. É óbvio que é muito mais difícil, porque o futebol, para você monta uma escola de futebol, tem 300 meninos. O esporte em si, mas mais o futebol, né?
Agora, o esporte paralímpico e para-atletismo, às vezes a gente tem que garimpar, fala, pô, você leva jeito, cara. Vem cá. E a gente briga muito na cadeira, com basquete, porque o basquete é mais legal, é mais divertido, mas a gente tem... Sobre a tua responsabilidade, estão quantos atletas hoje? Hoje nós temos quase 30 atletas, tá? Que dividimos a responsabilidade com o Pedro, com o Valdomiro, com a Rose, com o Will, com a galera que faz o André, né? Nós temos inclusive o esporte de neve, que a gente tem hoje no City Ski e o Roller Ski, que é uma parceria nossa com a CBDN, então a gente treina no emissário, que é o André e a Karina Fagiani que tocam. Daí é uma outra galera, tem gente do atletismo que faz os dois. E a gente tem o nosso projeto com alunos, quase cerca de 100 alunos, né? Que muitos dali acabam integrando a equipe no futuro. Então a gente identifica o talento ali, às vezes a gente pede para a pessoa iniciar lá, para que a gente comece a identificar o talento. É óbvio que... Isso, mas a questão da divulgação ajuda bastante, né, gente? Quanto mais divulgar, é mais fácil, as pessoas começam a te procurar mais, as pessoas começam a procurar o projeto, porque o que acontece na maioria dos casos é o desconhecimento. Tanto pessoa com deficiência quanto pessoa sem deficiência não conhece esporte paralímpico. Eu não sabia. Às vezes a pessoa não sabe nem que é deficiente. Você pega um anão, por exemplo, o anão é elegível para o esporte paralímpico, mas as pessoas acham que não. Né? Não, eu sou anão, não sou deficiente. Então a gente começa a mostrar essas possibilidades. E é na escola, divulgando, é a nossa rede social que é importante para isso. Até falando dessa coisa da peneira, né? Pô, e o olho clínico também, você vê o caso do Valdomiro, né? Você contou como ele descobriu a Vanessa. Pô, ela estava parada num ponto de ônibus e ele não tinha nenhuma referência sobre ela, apenas a referência dela ali, física. Ele vislumbrou algo. E eu queria que você contasse um pouco também, voltando um pouquinho no tempo, dessa abordagem. Que você pensou, pô, esse cara vem falar comigo aqui. Presta atenção aí, Miro, presta atenção que agora o bicho vai pegar. Não, eu tava sozinha no ponto e ele parou de moto. Eu fiquei morrendo de medo. Aí ele ainda brincou, né? Eu não sei se você vai assustar mais quando eu tirar o capacete. Mas aí ele perguntou se eu conhecia o esporte adaptado. Eu ainda não conhecia. Aí ele perguntou se eu queria conhecer. Aí, como eu tinha uma para-atleta também já no meu Facebook, eu perguntei para ela se ela conhecia o tal professor Miro. Aí ela falou que conhecia, que ela fazia parte do projeto onde ele dava aula. Aí eu fiquei mais tranquila, aí peguei o endereço e fui conhecer. Aí eu conheci justificou, né? Porque ele te viu, pô, ele simplesmente perguntou, assim, ele não falou assim, se você tinha alguma característica em comum, alguma coisa que chamou a atenção, que poderia virar uma esportista? Não, ele só perguntou se eu fazia algum esporte se eu conhecia o esporte adaptado. Só isso? Só. É o olho clínico mesmo, né? Inclusive ele mandou mensagem para mim agora no WhatsApp. Mandou? Criticou que eu chamei de Valdomiro, que agora ele está assumindo o nome Miro. Então desculpa, Miro, meu amigo, um abraço. Miro, ex-Valdomiro, um abraço também. Ex-Valdomiro, gostei. Ex-Valdomiro. Leonardo, deixa eu perguntar, um dos grandes, se não o grande evento do atletismo nacional hoje, o grupo de eventos, é o circuito caixa de várias provas, vários eventos. E com a mudança de governo, aí é uma sinalização aí de um corte de investimentos da Caixa voltado para o esporte, ou direcionar de outra forma. Como é que vocês pensam em termos econômicos o paradesporto a partir de 2019, em termos de investimento, de patrocínio, como é que está? Depois até pedir para vocês falarem, todos os apoiadores de vocês, que aqui não tem essa não. Bom, em relação à questão da Caixa, né, o circuito Caixa, ele é um dos maiores, é o grande incentivador do fomento paralímpico, tá? E por enquanto não houve corte. Nós tivemos o circuito regional São Paulo, houve com um número recorde de participantes. Vamos ver, os outros regionais já estão marcados. A gente tem muito medo no segundo semestre aí. Não sabe como é que vai ficar essa questão da própria Caixa, se ela vai ser privatizada, se vai ser proibido realmente o investimento no esporte. Segundo o governo, diz que no esporte paralímpico não vai ter perda, mas é uma insegurança, né? Hoje o comitê ele reduziu um pouco os investimentos por questões, você percebe que é por questão realmente de não saber o que vai acontecer, né? Então o comitê está um pouco mais precavido, mas manteve as suas ações, assim, está avançando em alguns casos, projetos que estavam marcados, você segura um pouquinho alguma coisa ali, de repente um evento que você vai fazer, um camping que você segura, mas os grandes eventos ainda estão mantidos pelo comitê. E a gente espera que realmente a Caixa
não saia do Comitê Paralímpico, não saia do movimento paralímpico, porque é muito importante, né? Tanto a Caixa quanto a Bolsa Atleta, que a Bolsa Atleta é hoje que facilita, de repente, o atleta se manter em atividade. A quantia não é alta, mas a quantia dá condição, pelo menos, o atleta se manter no esporte. Então, a gente espera que aconteça. Dentro da região, a gente tem alguns apoios aqui que são fundamentais. O que eu acho aí ainda que falta é maior massificação na mídia mesmo. A mídia, hoje, ela trata o esporte paralímpico ou como sensibilização, ou aquele negócio do pieguismo, onde você quer que as pessoas chorem, né? Ou realmente quando lhe convém. Então, é um caso ou outro que você tem um destaque nacional, mas a região realmente nos dá bastante espaço. Programas como esse é fundamental para isso. Eu ainda falo para o Miro que a gente sente falta de um programa de esporte paralímpico, um quadro que realmente propague mais, dê espaço para o atleta, porque hoje o esporte em si, para a mídia, é futebol, né, cara? E aí, em segundo lugar, você tem os outros esportes. E a gente costuma dizer que, para a mídia, a gente vive no submundo do esporte. Graças a Deus, na região, a gente tem bastante apoio assim, da mídia, assim, do pessoal da tribuna, o pessoal dos jornais, sites, assim, tem nos incentivado bastante. Só que eu sinto um pouco de falta a nível estadual e a nível nacional, né? Infelizmente, quando eles tratam uma pessoa com deficiência, eles querem que o cara faça o outro chorar, né? Tem que fazer sensacionalismo. É o que mais acontece, infelizmente. Eu vou lembrar de vocês agora ano que vem, né? Que ano que vem é ano de Olimpíada, de Paralimpíada. Aí vem todo mundo atrás. Na verdade, a região realmente, eu fico muito contente, assim, o espaço que a gente tem na mídia, da gente ligar e falar, cara, tem uma matéria bacana, os caras se botarem à disposição da gente, e também da gente indicar outras pessoas, né, cara? Porque às vezes quem não está no meio do esporte hoje, que precisa a gente vê, poxa, eu vi uma matéria de um atleta, acho que do Taekwondo, vendendo água para ir para o Mundial, cara. Então, assim, a realidade do esporte está muito dura. Se a gente não tiver espaço na mídia, ela vai ficar mais dura ainda e vai ficar cada vez mais difícil você fazer esporte no país, né? Então, a mídia tem que ajudar nesse sentido, porque, na verdade, a mídia lucra muito com o esporte lá na frente. Então, acho que, dá o espaço pro apoiador, porque aí o cara vai buscar, vai botar o nome na camisa, vai divulgar, porque senão não adianta. Se não tiver atleta, não tem esporte, não tem... Você acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Como é que você vai vender a Olimpíada, né? Quais são os teus apoiadores, Vanessa? Pode falar. Unimes, Faculdade Unimes, Célula Mater, melhor laboratório da Baixada Santista. Tem a Mariana Penati, que é a minha nutricionista. Tem o Açaí Ceasson, MSC, UPS e a Prefeitura de Santos, que SEMES sempre... também, que apoia. A SEMES UPS e SEMES, né? Porque a SEMES nos dá toda a estrutura da equipe. E também tem o Luiz, né? Que é o massoterapeuta dela também, que é importante. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar aí que está investindo nela também. Faz eu sofrer, eu quase chorar com as massagens, mas é muito boa. O meu Bernardinho, né, que dizia que a dor faz parte do uniforme. A dor faz parte do uniforme do atleta, né? Eu acho que é meio por aí. A primeira vez o Edu falou, né, você vai fazer uma massagem. Eu toda feliz, né? Quando eu cheguei lá com a massagem, comecei a gritar. Que massagem é essa? Pra relaxar, não. Mas depois é maravilhoso. é importante. Tem mais participações. Hoje tá demais. A popularidade da Vanessa e do Leonel aqui. Pode voltar para a semana? Sim, você tá... Um quadro semanal aqui. Né? Pô. Temos uma mensagem da Tatiana Rosa. Ela, parabéns, você é uma vencedora. Amamos você. Você conhece a Tatiana? Minha irmã lá da Bahia. Pô, olha aí. Internacional, Vanessa. Mata Florência. Perto de onde? Chapada Diamantina. Ó, já quase Minas, né? Mas do dia de Minas, né? Vanessa. A geografia não é o forte. Não me faça pergunta difícil. Tá acompanhando a gente. Tem mais aqui. Ferreira de Melo Júnior, parabéns, Edu e Vanessa. Parceiro também de Aracaju. Aracaju, olha só. Faz um trabalho bacana com o esporte paralímpico lá. O Flávio Beloc já tinha lido. O Fábio Gomes. O Edu, grande mestre. Vanessa, guerreira e puro carisma. Fabinho faz um trabalho de musculação com alguns atletas jovens nossos. Parceiro também. Opa. Do Francisco eu já tinha lido. David Calton.
Aí, professor Edu é fera, Vanessinha é guerreira, vitória certeira com esses dois. Obrigado, David. O Caio, que você está devendo autógrafo para ele aqui, eu já li. Aqui, tem mais aqui. Tem da Fabiola Vaz. Não é da Fabiola, perdão. Me enganei de mensagem aqui. Da Tatiana ainda. Da Tatiana Rosa. Parabéns para essa equipe maravilhosa. Era o complemento. O Gil da Trilha. Parabéns para essa equipe maravilhosa. Tatiana Rosa era a mensagem anterior. É que estava junto ali, me confundi. Essa aqui eu já li. Como é que é tanto carinho, tanto... porque assim, vocês partilham, todas as pessoas que estão participando, vocês partilham dos mesmos sonhos, as mesmas dificuldades, assim. Como é que é esse trabalho de ligação com gente de outros estados, com outros trabalhos de outros estados? Como é que é essa relação? Eu costumo dizer, antigamente eu falava, né, que eu fazia muito por hobby. Eu sou funcionário da prefeitura para fazer outras ações, na época. Mas, nunca me deu nada, e engano meu, né? O esporte me trouxe muito conhecimento, me trouxe possibilidade de conhecer pessoas fantásticas de fora do país, e isso é bacana, que a gente começa a ver a nossa realidade, trazer coisas importantes de pessoas, de trabalhos significativos no outro estado. Ver que muitas vezes também no momento de se colocar o pé no chão, né, é importante para ver que a gente não chegou a lugar nenhum ainda, a gente está em um processo de crescimento. Então o esporte, para mim, hoje, a equipe, para mim, ela me deu muito, cara. Eu costumo dizer assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu tenho um sonho dentro hoje o secretário Gelásio hoje assumindo a Secretaria de Esportes recentemente, está dando a oportunidade da gente, quem sabe, construir a política municipal de esporte para pessoas com deficiência, para que a gente possa fazer o esporte da escola até o rendimento, passando pela reabilitação, pelo esporte social, para que a gente possa atingir essa população que tanto necessita, né? E a gente traz modelos, cara. A gente começa a ver alguma coisa no Nordeste, no Sul. Eu também dou curso pelo Comitê Paralímpico e curso com treinadores. A gente tem treinadores do país inteiro. Então, muitas vezes o cara que é ouvinte ali, daqui a pouco o cara te chama, te fala uma ideia, que te traz para uma realidade aqui da nossa região, que a gente consegue aplicar. Muita coisa a gente copia demais, cara. Assim, acho que ideias boas a gente tem que replicar, copiar. No começo eu investi muito, eu tive que ir para fora do país para ir atrás desse conhecimento, porque a literatura era muito escassa, né? Mas hoje o esporte me traz essa possibilidade de conhecer, ver o crescimento do esporte paralímpico, porque eu estou no circuito Caixa desde o começo, né? O circuito Caixa começou em 2004 e em 2005 eu já estava lá. Você viu todo Eu vi o crescimento, então eu vi na época que tinha pouquíssimos atletas, que a gente tinha etapas só nacionais. Hoje, absurdo de pessoas, a gente viu pessoas chegando, gente do Olímpico migrando. A gente viu o crescimento, isso é muito gratificante, cara. Fazer parte dessa história, eu sou nada ainda perto dos monstros, e eu tenho contato com pessoas que são, dentro do Comitê Paralímpico lá, cara, que tem uma história absurda, que a gente às vezes só ouve falar, quando chega perto do cara, o cara realmente é muito bom. E hoje o presidente do Comitê Paralímpico Internacional é brasileiro, né? Que é o Andrew, né? O Andrew Parsons. Um trabalho fantástico também. Conseguiu, chegou aí por mérito, um cara de pulso, quando tem que ter, um cara de sensibilidade. Faz parte de uma transformação do movimento paralímpico interessantíssima. Ele realmente é um cara que esse crescimento do país assim passou por ele, e hoje ele está levando para o IPC aí, que com certeza os conhecimentos que ele adquiriu aqui, que ele aplicou no Brasil. Tem mais duas perguntas aqui que ainda estamos pendentes. Uma é do Alex Sabino, que eu já tinha lido uma participação dele. Eu já vou fazer as duas, não dele, né? Uma é do Alex Sabino e a outra é da Diana ou Diana? Minha esposa. SG? Minha esposa. Sua esposa? É Diana ou Diana? Diana. Diana. Primeiro a do Alex Sabino. Qual a medalha mais importante e a mais difícil? E na sequência da Diana, se em algum momento você pensou em desistir? Pode ficar à vontade para escolher. Então, a medalha mais importante que eu quero e é um sonho é a medalha paralímpica. Então a medalha mais importante você ainda não conquistou. Quer voltar pro Japão? É isso? Quer ir pro Japão de novo? Quero muito. E desistir, não. Nunca pensei. Assim, em um não. momento, assim, em um momento de dificuldade? É uma pergunta natural, né? Porque às vezes Não. pode acontecer isso. Ele perguntou a mais difícil também, que você já conquistou. É verdade, é A verdade. mais importante é do Tóquio, você não conquistou. Qual foi a mais difícil? Mais difícil, Lisboa.
Lisboa, Da meia maratona, porque tava um vento absurdo. Eu nunca passei um vento daquele. Foi em março. março, né? Isso. A prova Final do inverno, né? ela larga você larga na ponte lá. Na verdade, os andantes, né? Os cadeirantes eles largam embaixo para que seja uma prova rápida. Eles cancelaram a largada na ponte, ventos absurdos, acima de 70 km por hora. Eu acompanhando o pace de ida dela, ela com pace de 1,30, 1,40 por quilômetro, absurdo. Vento a favor, depois contra, pace lá para cima. Aí ela perde a posição no quilômetro 15 e ela não sabia que ela perdeu a posição. A atleta passou por ela, não percebeu. E ela ganhou da atleta no sprint final, achando que poderia ser um atleta masculino, que ela de costas, né? Ela sprintou, ganhou por meia roda. Ela nem sabia que ela estava em segundo. Porque eu fiquei com muita raiva que ele tinha passado de mim no vento. Isso é importante. Os meninos que treinam conosco foram muito importantes para esse processo de evolução dela, tanto o Heitor, galera que é forte, que ela usava como uma referência, né, cara? Então, a referência dela era o masculino, então essa evolução foi importantíssima. Pode mandar um S2 pra Diana lá. Ô, Diana, te amo. Tá sempre apoiando, essa é parceira também. Eu costumo dizer que eu sou o primeiro damo, porque ela é presidente da associação. Eu sou o primeiro damo dela, mas ela é uma parceira aí que abdicou de muitas coisas para que eu estivesse aqui hoje, para vários finais de semana, assim, distante, sempre tá do lado. Sexta-feira é Dia Internacional da Mulher, né? Lógico, uma homenagem. Nossa homenagem. Para as mulheres. Tem mais só uma outra mensagem da Ana Carolina, que é a sua cunhada, né? Isso. Uma mensagem um pouco maior, que é do que a gente falou a respeito de escola, de convivência. Antigamente, os deficientes que tinham condições de locomoção estudavam em uma sala especial. Hoje, o espaço escolar é para todos. O professor moderno consegue proporcionar uma aula em que todos participam e isso prepara o deficiente e os demais alunos para a vida. Em relação a respeito, que ser diferente não é algo errado como antigamente, né? Inclusive, aliás, essa terminologia, né, houve uma série de terminologias ao longo do tempo. Deficiente, pessoas especiais, pessoas com deficiência, com necessidades especiais. Nosso país, ele se preocupa com terminologias. É verdade. Só. Lá fora, na Argentina, é minusválido. Nos Estados Unidos é desabilitado e ninguém fica preocupado que é ofensivo ou não é. A gente muda aqui, mas a política continua ruim. Discapacitado. Então, eu acho que o que muda, o nosso país, infelizmente, ele se preocupa com terminologias. Mudou demais, Todo né? o problema fosse esse. Pode chamar. Tem uma pessoa que... Uma pessoa que mandar um recadinho para vocês, é uma pessoa bem bacana e que conhece bem vocês, conhece vocês de perto. Fala aí. Boa noite, Anderson Firmino, a todos os ouvintes, telespectadores do programa Só Esporte. Queria deixar aqui meus cumprimentos ao nosso querido professor, coordenador da nossa querida equipe Fast Wheels e Fast Wheels Kids, Eduardo Leonel, pela sua trajetória no esporte paralímpico. Ele só nos dar muita alegria e dizer que eu sou muito grata e gratidão a ele por ter acreditado na minha pessoa, no meu esporte e me abraçar dentro da equipe. Eu só desejo a ele muitas e muitas vitórias, conquistas que ele merece. E a você, Vanessa, essa menina que chegou para a nossa equipe, muito quietinha e hoje está aí, né, desbravando o esporte paralímpico. Eu só tenho a torcer por você, que venham muitas vitórias também em sua vida, que venha Tóquio 2020 e com certeza estaremos lá em Tóquio. Hoje, né, eu digo, é minha filha do coração, né? Formei vários filhos do coração na nossa equipe e dizer que sou muito feliz, muito grata em poder estar vivendo todo esse momento da minha vida no esporte e dentro da nossa equipe. Parabéns a todos vocês. Essa aí foi a Beth Gomes, ela que é recordista mundial de arremesso, é uma figura muito legal, uma pessoa muito querida,
Pode falar dela agora aí. Nossa Fênix da equipe. A gente chama de Fênix, porque quando acham que ela morreu, que ela acabou, ela ressurge. É uma madrinha do nosso projeto Kids. Ela já era uma atleta consagrada quando entrou na Fast Wheels e hoje tem uma identificação absurda, uma gratidão, o nível que ela está hoje, a gratidão e a humildade serve de exemplo para qualquer atleta. A humildade que ela tem é absurdo, sabe? Tem que ser usado como exemplo para os atletas mais jovens, para os atletas do futebol aí que de repente andam um salto alto. Ela não ganha metade que os caras ganham, né? Mas ela passou por poucas e boas e esse resgate que ela tem com o passado sempre, a gratidão, é uma das grandes virtudes dela e com certeza a gente espera em Tóquio que ela possa, de repente ou não, né? Que a Beth está sempre ressurgindo, encerrar com chave de ouro a sua carreira, com recorde mundial, medalha de ouro paralímpica, mas ela que sofreu um duro golpe em 2016, subiu de classificação, sofreu um surto de esclerose novamente, uma mulher de 53 anos de idade, com uma doença degenerativa e de uma atividade, uma proatividade de invejar e nos motivar. Eu estou acostumado a lidar com pessoas com doença. Legal na Santa Casa também, né? Pô, cara, ela trabalha em prol da causa, sabe? É uma pessoa que milita. Seria, quem sabe, uma futura governante, uma pessoa para legislar, quem sabe, para a pessoa em causa da própria, porque realmente ela vivenciou, ela está sempre ligada às pessoas, não só ao esporte, o que você falou, a Santa Casa, grupo de esclerose. Se alguém me ligar e falar, pô, tem uma menina que foi identificada agora, foi com esclerose, ela pega o telefone, ela liga, ela conversa, ela vai estar presente. Então, assim, beijo no coração da Beth, não tenho o que falar dela, só agradecer. Betinha, minha mãezinha do coração, te amo muito. E muito obrigada pelo carinho. As duas em Tóquio, por favor, né, para que a gente... A dupla santista. Vamos subir a hashtag Fast Wheels em Tóquio. Opa, Road to Tóquio. Road to Tóquio. Tem mais participações aqui. Eu peço até, desculpa se eu esqueci de alguma, porque são tantas mensagens. Tá bombando. Tá acabando, pois é. A Verônica Martins, agradeço a Deus pela existência do professor Eduardo na vida da minha filha Isabelle. Vanessinha, você é um exemplo para todos os atletas. Oi, Leonel, perdão. Grande abraço aí para as duas, a Isabelle e a Verônica. A Isabelle é uma das meninas que tem a Beth como espelho, arremessadora, lançadora. Então ela a gente costuma dizer que é a mini Beth, né? Personalidade forte, loira e canhota. Tenho a Josiane Silva, parabéns, Vanessa, você merece. A Sônia Maria Santos dando boa noite, parabéns pro programa. E mais duas perguntas aqui, uma do Ferreira de Melo Júnior, acho que ele já até fez essa pergunta. Qual a sua prova favorita? Ah, não fez não. Qual a sua prova favorita, Vanessa? Sua distância. Maratona. Maratona? E pergunta do Fernando Pessoa, ele gostaria de saber se aqui na região tem um local apropriado para treinar. Olha, infelizmente Santos não tem uma pista de atletismo. Pela questão demográfica, a gente entende, eu milito em causa disso há muitos anos, mas a gente sabe que realmente uma cidade muito vertical, muito difícil você ter uma pista. A gente utiliza hoje o Portuários, né? Um abraço aí para o presidente que tem nos dado esse espaço, e também a gente está com um projeto de utilizar o emissário também para arremessos e lançamentos e trabalhar ali, a gente consegue trabalhar a equipe mais próxima ali, o lado direito ali, no sentido de São Vicente, você olhando o emissário, olha o lado direito, a gente provavelmente vai estar iniciando lá, que o nosso projeto na neve já acontece lá, a gente pretende condensar lá. E a iniciação a gente trabalha em quadra, trabalha a iniciação mesmo no própria pista de Cooper do Rebouças. Não é um local... Se a gente vai se adaptando, literalmente. E a gente utiliza a pista de Praia Grande para alguns atletas. A Vanessa usa estrada, então treina muito estrada. A galera do Código 13 que acompanha ela, são a galera que faz a escolta dela nos treinos de estrada. E inclusive no Circuito Santista eles acompanham os cadeirantes, são os staffs. Então assim, a gente vai se adaptando. Né? A gente vai adaptando o esporte adaptado. Maravilha. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui, porque... A Jennifer Roberto, me manda um beijo, Carniça. Carniça é o apelido? Ela te chama assim? É porque é o marido dela, da Jennifer. A gente trabalhou junto e era um jeito carinhoso da gente tratar. Isso começou muito comigo. Era Carne. O nome dela é Jennifer. Você tem que fazer bullying com ela também, Vanessa. E daí era um jeito carinhoso da gente
tratar. Vocês trabalhavam onde? Lá no restaurante Seu Caxias, lá no Boqueirão. Você fazia o quê? Eu era garçonete. Garçom- E ela ele também? garçom. Ela também? Ele era Ele é o garçom. marido dela que trabalhava. É. Ah, entendi. E era um jeito carinhoso da gente se tratar. A Vanessa tem uma história bacana também, que ela pouco fala, né, Vanessa? Que ela, inclusive, quando criança, você trabalhou em colheita de tomate, né, na Bahia. Acho bacana a gente falar essa. Tomate, feijão. E uma curiosidade que ela faz aniversário no dia do aniversário da Fast Wheels, dia da Consciência Negra, Nada dia mais, 20 de novembro. 20 de novembro, né? Cara, nada mais adequado, né? E deixa eu ver, tem mais aqui. O Matheus Souza dando os parabéns, o André Luiz de Paula dando os parabéns. Deixa eu ver o que tem mais nosso aqui. A atleta. Luziane Jali. Deixa eu ver aqui. A outra do Valdomiro aqui. Nos meus 30 anos de vida, nunca vi um profissional tão dedicado e empenhado como o professor Eduardo Leonel. Peraí, 30 anos de vida? Pois é. Disse, eu também. Eu acho que tem uma coisa errada. Acho que é 30 Carreira. anos de profissão, cara. De vida profissional. é que faltou. Sabe quem pode falar do Miro? O Volney Lima, amigo de infância Volney, dele, grande Volney Lima. amigo de infância do Miro. Então você já vê que a idade não é 30 anos, né? Mas agradeço o elogio aí. Tem mais uma aqui do Givaldo Augusto dos Santos. Boa noite. Fale um pouco das dificuldades que nós atletas que estamos começando agora, de termos um equipamento adequado e de apoio por parte de patrocínios. Perfeita pergunta, Givaldo. O esporte paralímpico, principalmente o esporte que a Vanessa pratica, corrida em cadeira de rodas, é um esporte muito caro. Eu costumo dizer que é o tênis mais caro do mundo. A cadeira custa $3.000, mais rodas, mais $2.000. Então, é um equipamento caro até para você manter. Quem inicia é realmente muito difícil. Hoje, a gente, dentro da equipe, a gente tem 5 cadeiras que a gente fala que é cadeira autoescola, que é a cadeira que são cadeiras importadas, mas não sob medidas, que foi, inclusive, a Vanessa iniciou nessas cadeiras. Elas já dão um bom start, o atleta consegue bons rendimentos com ela. Mas realmente é muito difícil. E aí cai naquilo que a gente conversou, né? A falta de apoio da mídia, a falta de divulgação, a gente tem dificuldade de patrocínio. Consequentemente, quem está iniciando, um atleta renomado já é difícil, quem está iniciando muito mais. Então, o fortalecimento de clubes seria fundamental, né? Apoios de empresas. A gente quer deixar um abraço aí para a MSC, que inclusive a MSC ela foi nossa aportou a gente na época que a gente fazia o Promify, que é uma lei de incentivo municipal. A gente ficou 2 anos sem o Promify, por questões legais mesmo da associação, não entramos com o projeto, e eles não nos abandonaram, eles gostaram do projeto e sempre, na medida do possível, nos apoiaram. Vocês, não pelo Promify. E esse ano a gente está voltando aí pelo Promify, através da Liga Desportiva do Elcio, também, que é parceiraço nosso, também está dando um grande apoio. O Elcio, que inclusive apresentou o laboratório Célula Mater para a gente. É importante a gente agradecer as pessoas que nos ajudam. Mas realmente é muito complicado essa situação. Equipamento nacional, a qualidade ele é inferior. Então fica muito difícil para você. É um esporte de tanta performance. Hoje você tem cadeiras da Honda, cadeiras da BMW, cadeiras de carbono, custa $40.000. Então aí você vai concorrer com esses caras aí, fica bem complicado. Então realmente é algo que a gente não tem muito o que se fazer, a não ser o fortalecimento dos clubes, porque não adianta pedir apoio para um atleta que está iniciando, mas fortalecimento do clube mesmo. Isso aí, bom, o programa tá caminhando para o final. Queria agradecer vocês, ao Leonel, à Vanessa. Quer deixar um último recado aí, pessoal que está acompanhando? Quero agradecer a todo mundo que acompanha o programa, divulgar nossas redes sociais aí. A gente tem feito uma campanha aí das redes sociais da Fast Wheels, @equipefw no Instagram e Equipe FW no Facebook também. Tem o Instagram da Vanessa também. Vanessa Cris, né? Vanessa Cris. .oficial. Segue lá, a gente costuma utilizar o nosso Instagram também com notícias, não só da equipe, né? Mas também sobre esporte, dicas de esporte. Tá? Também tem meu Instagram que é prof.eduleonel, que a gente fala um pouquinho sobre esporte em cadeira de rodas, esporte paralímpico. Grande abraço, queria agradecer o espaço de vocês também, que realmente 1 hora de esporte adaptado, 1 hora de esporte para pessoa com deficiência hoje é raro na mídia, e vocês estão dando esse espaço aí, que seja seguido pelos demais, e quem sabe no futuro a gente tem programas falando sobre esporte paralímpico e quadros. Eu quero muito agradecer o convite e o espaço que vocês deram para a gente aqui. Quero muito agradecer e mandar um beijo para todos que assistiram e acompanharam. Beijo. Falei, já é do melhor programa. Né?
Pra semana que vem é a hora da Vanessa. Pode vir conversar com o Marcelo Dias ali, tal, acertar. E é isso, gente. Eu queria agradecer vocês pela presença. É importante pra gente também contar com a presença de pessoas que têm a acrescentar, porque a gente acredita. O nosso projeto é muito calcado nisso, de que o esporte dito amador, ou outros esportes que não o futebol profissional, precisam desse espaço, precisam de ser divulgar a atividade de vocês, o trabalho de vocês, a história de vocês, que é muito importante. Então, vocês vêm nesse ritmo aí participar do programa. Obrigado de novo pela presença. Boa sorte aí na temporada. Venham mais vezes para contar aí as conquistas, contar outras histórias aí bacanas. E por hoje é só. Ted Sartori. Vamos indo. Um grande abraço. Obrigado, Leonel. Obrigado a Vanessa. E até para encerrar aqui, a gente falou tanto de superação, vou ler uma mensagem aqui que é um momento de superação também. Vamos ler aqui. Da Ana Carolina. Quero parabenizar a Vanessinha, que foi com a gente na pizzaria ontem e levou marmita fit. Parabéns para ela. Isso é outro momento de superação. Fala aí, agradece a Mariana Penati. Marmita, ela levou marmita. Todo mundo ficou dando risada com eu tapioca pra comer. Vida de atleta é assim, né? Um abraço, gente. Até a semana que vem. Valeu, amigos. Um abraço a todos. Uma boa semana. Até a próxima quarta com mais um programa Só Esportes. Valeu. Tchau, tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.